Seja muito bem-vindo ao canal Oração a Deus. Aqui, cada palavra é como uma semente lançada em solo fértil, preparada para gerar frutos de fé, cura, libertação e transformação. Este canal não é apenas um espaço de oração, é um território consagrado onde o sobrenatural se manifesta, onde os céus se abrem e onde corações são visitados pela graça divina. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há uma unção especial neste momento. Um mover do Espírito que já começa a tocar sua vida de forma silenciosa, porém poderosa. Deus viu suas lutas, conhece cada detalhe da sua história, e esta oração é uma resposta direta às dores e desafios que você tem enfrentado. Hoje, nos colocamos em oração ao lado de São Miguel Arcanjo, o príncipe dos exércitos celestiais, aquele que guerreia por nós nas batalhas espirituais mais difíceis. Mas nesta oração, vamos além da batalha. Invocamos São Miguel também como aquele que abre caminhos de prosperidade para os filhos do Altíssimo. Prosperidade que vai muito além do dinheiro, prosperidade de alma, de espírito, de relacionamentos, de saúde, de projetos e de todas as áreas que estavam estagnadas. A prosperidade que vem de Deus é abundância com propósito, é bênção que edifica, que não traz dores, que não se contamina com o orgulho, que não se corrompe. É o fluir do favor divino, é a mão de Deus preparando e sustentando o impossível. Enquanto você ouve esta oração, permita-se ser envolvido por essa atmosfera espiritual. Silencie as vozes da ansiedade. Deixe de lado por um momento os boletos, as contas atrasadas, as portas fechadas, os nãos que você ouviu, os sonhos que foram adiados. Tudo isso pode mudar a partir de agora. Sim, tudo pode ser transformado por uma única palavra vinda da boca de Deus. E se Ele está te chamando para orar, é porque há algo grandioso sendo liberado dos céus neste exato instante. São Miguel já está se posicionando diante da tua batalha. Espada desembainhada, asas abertas, escudo erguido, para cortar todo o laço de miséria, quebrar pactos invisíveis com a escassez e expulsar da sua vida todo o espírito que vinha te impedindo de prosperar. Quantas vezes você já tentou e algo inexplicável te fez recuar? Quantas oportunidades pareciam certas, mas escaparam por entre os dedos? Quantas vezes você sentiu que havia uma força contrária, um peso, um bloqueio invisível impedindo que sua vida financeira, emocional ou familiar avançasse? Pois agora, com a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus e com o auxílio do Arcanjo Miguel, nós vamos romper todas essas barreiras. Esta oração não é uma prece qualquer. Ela é um decreto espiritual, uma convocação de guerra contra tudo que tem sugado a tua energia, secado tuas fontes e fechado teus caminhos. Não importa se disseram que você não tem mais saída. Não importa se você se sente sozinho, esquecido, limitado, derrotado. O que importa é que agora os céus estão respondendo, e a presença de São Miguel neste ambiente espiritual é o sinal de que a batalha está sendo travada em seu favor. Ele não falha. Ele nunca perdeu uma guerra. Quando ele entra, o inimigo foge. Quando ele fala, as trevas se calam. Quando ele levanta sua espada, nenhuma corrente permanece de pé. E é com essa fé, com essa certeza inabalável, que nós começamos esta oração. Você que chegou até aqui cansado, preocupado, sobrecarregado, com medo do amanhã, escreva nos comentários com fé: São Miguel, entra na minha batalha e destrava minha prosperidade. Esse ato simples, essa frase digitada com sinceridade, é uma chave espiritual. É como um selo que confirma diante do céu que você crê, que você não está desistindo, que você está se posicionando como filho do Deus Altíssimo, como alguém que confia não nas circunstâncias, mas na promessa. Porque Deus prometeu: honrarei os que me honram. E você, ao orar agora, está honrando a presença dele. E tudo o que é consagrado em oração, tudo o que é entregue com fé,
é transformado pelo poder divino. Por isso, neste momento, respire fundo. Silencie os ruídos externos. Esvazie seu coração da dúvida. E prepare-se, porque a oração vai começar. Não saia, não interrompa, não permita que nenhuma distração roube o que Deus está liberando para a sua vida agora. Fique até o fim, pois há um processo de libertação, cura e abertura de caminhos espirituais e materiais sendo ativado através de cada palavra proclamada. São Miguel Arcanjo já está se movendo, e onde ele se move, milagres acontecem. O impossível se curva, o inimigo foge, e a prosperidade, aquela que vem do céu, que não é comprada, mas recebida pela fé, começa a fluir como um rio poderoso sobre a sua vida. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, guardião da luz divina e combatente invencível nas guerras espirituais, nós te invocamos agora com toda a nossa fé. Vem, guerreiro do Altíssimo, e posiciona-te diante de nós com tua espada flamejante. Cobre-nos com tuas asas resplandecentes e sela esta oração com teu poder celestial. A ti foi confiada a missão de expulsar os anjos rebeldes, de derrubar os tronos da injustiça e de proteger o povo de Deus contra toda a força das trevas. Por isso, neste momento, levantamos um clamor que ecoa dos nossos corações. Entra na nossa história, São Miguel, e destrava as áreas da nossa vida que estão presas pela escassez. Corta agora com tua espada de fogo todos os laços espirituais que nos ligavam à pobreza, à falência, ao fracasso constante e às portas fechadas. Rompe as amarras invisíveis que nos impediam de crescer. Cancela, em nome de Jesus, toda sentença maldita proferida contra os nossos caminhos, palavras de inveja, julgamentos injustos, declarações de derrota lançadas por familiares, colegas ou até por nós mesmos em momentos de fraqueza. Que toda maldição que dizia que não conseguiríamos, que nunca iríamos prosperar, que sempre seríamos limitados, seja agora quebrada e lançada por terra, sem direito de retorno. São Miguel avança como um general celestial sobre os campos da nossa vida financeira. Onde havia estagnação, planta movimento. Onde havia escassez, derrama abundância. Onde havia dívidas impagáveis, traz estratégias, sabedoria e soluções. Tira o peso que está sobre os ombros dos teus filhos. Há pessoas orando conosco neste momento que mal conseguem dormir de tanta preocupação. São contas acumuladas, portas que não se abrem, trabalhos injustos, salários que não cobrem sequer as necessidades básicas. Mas tu, São Miguel, és enviado do Deus que multiplica pães e peixes, do Deus que abre o mar quando o caminho parece terminar. Então, em nome de Jesus pedimos: abre novos caminhos, envia provisão, desata as fontes da prosperidade. Clamamos por prosperidade não apenas para o acúmulo, mas para o propósito. Que a abundância que vier das tuas mãos, Senhor, seja usada com sabedoria para sustentar nossas casas, cuidar dos nossos filhos, ajudar os necessitados e abençoar a obra de Deus na terra. Livra-nos do amor ao dinheiro, mas enche-nos de sabedoria para lidar com os recursos que nos forem confiados. Pois a verdadeira prosperidade não é apenas ter, é saber usar para edificar. Que sejamos canais e não represas. Que o que vier às nossas mãos transborde para alcançar outros, como um rio que leva a vida por onde passa. São Miguel, traz também prosperidade nas oportunidades. Quantos talentos estão escondidos, abafados pelo medo, pela dúvida ou pelas palavras cruéis que um dia alguém disse? Quantos projetos engavetados por falta de apoio? Mas neste momento, pela autoridade que há no céu, nós profetizamos: chegou o tempo da liberação. Que talentos sejam despertados, que dons sejam ativados, que a criatividade floresça, que o favor dos céus nos acompanhe em cada entrevista, em cada reunião, em cada nova porta que se abrir.
E se há alguém que foi injustiçado no ambiente de trabalho, que sofreu calúnias, perseguições ou foi demitido sem causa, São Miguel entra nesse cenário. Reverte o que for necessário, restitui o que foi tirado, exalta os que foram humilhados. Deus é justo juiz, e tu, Miguel, és o executor da justiça do céu. Que a tua espada corte agora toda injustiça que foi feita contra os teus filhos e abra espaço para uma nova fase de honra, reconhecimento e provisão divina. Há também aqueles que empreendem com honestidade, mas têm enfrentado lutas pesadas, vendas que não acontecem, clientes que somem, prejuízos acumulados. São Miguel, visita agora cada empresa, cada loja, cada escritório, cada negócio que foi consagrado ao Senhor. Sopra o vento da providência. Leva clientes, boas ideias, boas conexões. Tira do caminho toda a força que suga os recursos e bloqueia os lucros. Onde houver atuação do devorador, repreende com tua autoridade. Onde houver armadilha oculta nos contratos, revela pelo Espírito. Onde houver portas que não são da vontade de Deus, fecha. Mas onde houver promessas do Senhor, abre com força sem que ninguém possa fechar. Neste momento, São Miguel entra em cada casa representada nesta oração. Passa pelas salas, pelos quartos, pela cozinha e sela cada cômodo com a unção da prosperidade. Que este lar não conheça mais o gosto da escassez. Que haja sempre alimento na mesa, dignidade no trabalho e paz nos relacionamentos. Que nenhuma criança chore por falta. Que nenhum pai ou mãe precise esconder as lágrimas por não ter o que oferecer. Visita os casais que brigam por causa de dívidas. Restaura a unidade, sopra a sabedoria, cria pontes de diálogo e derrama a provisão do alto. Ó Arcanjo Miguel, invencível nas batalhas, nós confiamos em ti como instrumento do Altíssimo para trazer justiça, equilíbrio e abundância. Que a prosperidade que vem de Deus flua como rio caudaloso sobre a vida de cada pessoa que ora agora com fé. E que toda a cadeia que impedia esse fluir seja quebrada em nome de Jesus. Você que ora conosco, escreva agora com fé nos comentários. Com São Miguel e Deus à frente, nada me faltará. Faça dessa frase sua declaração de fé. Pois o que se escreve com fé no mundo físico se torna decreto no mundo espiritual. O céu está se movendo. A resposta está a caminho. São Miguel já está guerreando por você. Ó Príncipe do céu, São Miguel, tu que foste constituído por Deus como comandante das legiões celestes, ergue agora tua espada sobre cada um que ora neste momento. Que tua luz penetre as sombras mais profundas, que ainda insistem em habitar os recônditos da alma. Vem, Arcanjo da Justiça, e desfaz com tua autoridade divina toda mentira que o inimigo plantou na mente deste servo ou serva de Deus. Quantos aqui foram levados a crer que nasceram para sofrer, que nunca prosperariam, que não tinham valor, que sempre viveriam na escassez. Mas hoje declaramos: essas mentiras caem por terra, porque quem crê no Senhor é herdeiro de promessas eternas, e a palavra de Deus afirma que somos cabeça e não cauda. Somos abençoados ao entrar e ao sair, somos filhos de um Pai que é dono do ouro e da prata. São Miguel, corta agora com tua espada flamejante as correntes espirituais que aprisionam os pensamentos de miséria. Que toda mentalidade de escassez, toda crença limitante, todo sentimento de indignidade seja dissolvido pela luz que vem do alto. Porque a prosperidade começa dentro de nós. O inimigo sabe disso, e por isso tenta convencer o povo de Deus de que não é digno de viver em abundância. Mas tu, Miguel, foste enviado para guerrear contra a mentira. E nós, em oração, tomamos posse da verdade. Fomos criados para prosperar, não apenas para sobreviver. E por isso te pedimos, poderoso Arcanjo, que visites agora os sonhos esquecidos, os projetos abandonados, os dons enterrados pelo medo.
Há dentro de cada pessoa que ora agora sementes divinas que o tempo, a dor e a dúvida tentaram sufocar. Mas tu, São Miguel, és aquele que ativa destinos. Sopra o vento de renovo sobre cada talento esquecido, sobre cada ideia deixada de lado, sobre cada passo que deixou de ser dado. Levanta, pelo poder de Deus, esta pessoa que está paralisada. Arranca a paralisia espiritual, emocional e até física. Onde havia desânimo, planta coragem. Onde havia apatia, reacende a chama da motivação. Onde havia medo de tentar de novo, sopra a ousadia do céu. Quantos aqui estão cansados de lutar sozinhos? Sentem que mesmo orando as coisas não avançam. Sentem-se como quem rema contra a maré, como quem planta e não colhe, como quem dá o melhor de si, mas nunca é reconhecido. Ó São Miguel, se há resistência espiritual impedindo a colheita, quebra agora. Se há bloqueios ocultos, retira com tua espada. Se há pactos invisíveis de fracasso, desfaz com a autoridade que te foi dada. Tu és o guerreiro da libertação, e onde tua presença entra, o impossível se curva. Visita agora os ambientes profissionais que estão contaminados espiritualmente. Quantos trabalham em lugares pesados, onde reina a inveja, a falsidade, a competição destrutiva? Quantos empreendem em locais onde há presença de maldição territorial, onde feitiçarias e encantamentos foram feitos para bloquear negócios? Mas nada disso resiste à tua chegada, arcanjo de Deus. Entra agora nesses lugares com teu exército e purifica cada ambiente. Expulsa toda influência maligna. Marca com tua luz cada centímetro daquele chão. Onde havia escuridão, que haja luz. Onde havia confusão, que haja paz. Onde havia prejuízo, que haja lucro santo. Que os ambientes de trabalho dos teus filhos sejam consagrados a Deus e livres de toda a ação do mal. E para os que estão desempregados, clamamos agora com fé. Abre portas, São Miguel. Intercede diante do trono do Altíssimo por oportunidades que ninguém pode fechar. Coloca o nome desta pessoa diante daqueles que podem contratá-la. Cria conexões, contatos, movimentos sobrenaturais. Que o telefone toque, que a mensagem chegue, que o currículo encontre o lugar certo. Pois está escrito que os filhos de Deus não mendigarão o pão. E esta promessa se cumpre na vida de quem crê. São Miguel, também clamamos por prosperidade nos relacionamentos, porque muitos aqui têm perdido oportunidades não por falta de talento, mas por conta de pessoas que se levantaram contra eles. Traições, sabotagens, calúnias. Mas tu és o defensor dos justos. Se há alianças malignas formadas contra este servo ou serva de Deus, quebra agora. Se há palavras malditas lançadas contra o nome deles, cancela com tua espada. Se há espíritos de divisão atuando para destruir sociedades, equipes, parcerias, expulsa agora pelo poder do nome de Jesus. Pois os justos florescerão como a palmeira e prosperarão mesmo no deserto. E se há alguém aqui que perdeu tudo, negócios, casa, bens, dignidade, e acha que não há mais volta, que escute agora esta verdade. O Deus que restaurou Jó, que devolveu o dobro a quem havia perdido tudo, é o mesmo que se move neste instante por sua causa. Nada está perdido para quem tem fé. Nada é impossível para quem confia em Deus. E com São Miguel à frente, o que era ruína se tornará reconstrução. O que era cinza será glória. O que era vergonha será honra dobrada. Você que ora conosco, declare nos comentários com fé: meu tempo de recomeço chegou, e eu viverei a prosperidade de Deus. Essa não é apenas uma frase, é uma ativação espiritual. Declare com ousadia, com fé, com convicção. O céu está ouvindo, os anjos estão se posicionando, e São Miguel está marchando à sua frente, abrindo os caminhos com sua espada de luz. Ó invencível São Miguel Arcanjo, agora que já estás em nossa batalha, avança ainda mais em direção às causas que pareciam perdidas. Tu que contemplas os segredos do coração humano, sabes quantos aqui foram envergonhados diante de seus familiares,
amigos e até perante estranhos, por não terem o que dar, por não conseguirem suprir o básico, por enfrentarem situações de escassez e humilhação. Mas hoje nós nos levantamos em oração contigo ao nosso lado e profetizamos: chegou o tempo da restituição. A justiça de Deus já está sendo liberada sobre a vida dos teus filhos, e aquilo que foi motivo de vergonha se tornará testemunho poderoso de superação, fé e milagre. Clamamos agora, com toda a humildade e com toda a autoridade dada em nome de Jesus: restitui, Senhor, a dignidade que foi arrancada dos teus filhos. Restaura a honra dos que foram humilhados. Levanta os caídos, restaura os sonhos quebrados. Reergue os negócios falidos. Reaviva os corações abatidos. Ó São Miguel, entra com tua legião de anjos nos territórios de dor que ainda persistem na vida desta pessoa e planta ali os jardins da esperança renovada. Onde o inimigo lançou vergonha, Deus plantará glória. Onde houve perda, haverá abundância. Onde só havia lamento, brotará canção de vitória. Muitas vezes, Senhor, teus filhos foram julgados por sua aparência, pela roupa simples, pelo carro velho, pela casa humilde. Quantos carregaram o peso de olhares críticos, de palavras duras, de comparações cruéis. Mas tu, ó Deus Altíssimo, vês além da aparência. Tu conheces o esforço de cada um, a fé silenciosa que não desiste, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento. E agora, diante do teu trono, com São Miguel intercedendo em nosso favor, pedimos: honra os que te são fiéis na escassez e mostra a tua abundância para envergonhar o inimigo. Pois tu prometeste que os últimos seriam os primeiros, e nós cremos nessa inversão divina. Ó Miguel, tu que és enviado por Deus para derrubar fortalezas malignas, luta por aqueles que enfrentam injustiças no trabalho, em processos judiciais, em causas familiares. Quantos foram traídos por sócios, lesados em heranças, injustiçados em partilhas? Quantos viram seus bens sendo tomados, sua voz sendo calada, seus direitos sendo ignorados? Mas tu, arcanjo da justiça, te levantas agora em favor dos que clamam com o coração sincero. Intervém, Senhor, onde os homens falharam. Levanta juízes retos, toca corações endurecidos, muda sentenças, desmascara mentiras, traz à luz documentos ocultos. O que for necessário para restabelecer o que foi roubado, que seja feito pelo poder do céu. E se houve brechas espirituais, pactos antigos, palavras proferidas por ancestrais que abriram espaço para a miséria nesta linhagem familiar, agora pedimos: passa, São Miguel, por cada geração desta família. Visita os antepassados, percorre a linha do tempo espiritual com tua espada de fogo e corta todo o laço maligno herdado. Que a prosperidade de Deus não seja mais impedida por heranças espirituais contaminadas, que haja limpeza completa, que esta geração seja marcada por uma nova realidade, famílias prósperas, honestas, abençoadas e tementes a Deus. São Miguel, agora te pedimos algo ainda mais profundo. Visita os corações feridos pela escassez, porque a miséria não destrói apenas contas, ela destrói a autoestima, ela mina a coragem, esmaga o valor próprio. Quantos se sentem inúteis por não conseguirem prover? Quantos carregam uma culpa silenciosa por não alcançarem o que gostariam? Mas tu, Miguel, és o anunciador da vitória. Toca agora nessas feridas invisíveis e declara: tu és precioso aos olhos de Deus. Tu não és um fracassado, tu és guerreiro, tu és forte, e tua história ainda será marcada por grandes conquistas. Clamamos também por sabedoria financeira, pois muitos aqui recebem, mas não conseguem manter. Há ciclos repetitivos de ganho e perda, de avanço e retrocesso. Por isso, São Miguel, junto com teu exército, fecha as brechas espirituais que o inimigo tem usado para drenar os recursos dos teus filhos. Que cada centavo recebido seja abençoado, protegido,
multiplicado. Que toda administração seja feita com prudência, discernimento e temor a Deus. Que o consumo impulsivo, a desorganização, os empréstimos desnecessários e as decisões precipitadas sejam substituídos por gestão sábia, contenção no tempo certo e colheita na hora certa. E para os que não sabem mais como sair da situação em que estão, para os que já tentaram de tudo, para os que estão à beira do desespero financeiro, libera agora, Senhor, uma estratégia vinda do alto. Que ideias novas sejam derramadas, que conexões inesperadas se formem, que recursos ocultos sejam revelados. Deus pode usar caminhos improváveis para enviar sua provisão, e nós cremos nisso. Como usou corvos para alimentar Elias no deserto, Ele pode usar qualquer meio para sustentar os que confiam em sua fidelidade. Você que ora conosco agora, com o coração sincero, escreva com fé nos comentários: Deus é meu provedor, e São Miguel luta pela minha justiça. Essa frase tem poder. É uma proclamação espiritual que abala as estruturas do inferno e movimenta os céus. Creia. Há anjos agora mesmo descendo com ordens divinas em mãos, para agir nos bastidores da tua vida. Ó São Miguel Arcanjo, guerreiro incansável, mensageiro da ordem e defensor das promessas divinas, neste momento suplicamos: remove com tua espada toda pedra que impede o nosso avanço. Quantos aqui têm caminhado por longos anos, esperando o cumprimento de promessas, sonhando com o dia em que verão a abundância do Senhor se manifestar em sua vida, mas em cada tentativa surge um novo obstáculo. Portas que se fecham no último momento, pessoas que viram as costas, recursos que somem. Mas agora, ó Miguel, com tua autoridade celestial, derruba todos esses muros. Que nenhuma muralha permaneça de pé entre nós e a bênção que Deus já liberou. E declaramos com ousadia: todo atraso na vida dos filhos de Deus será convertido em aceleração. Porque o Senhor é o Deus da restituição. Ele é poderoso para fazer em dias o que os homens levariam anos. Ele ressuscita o que estava morto. Ele restitui o tempo perdido. Ele transforma lágrimas em testemunhos e nós profetizamos: chegou o tempo da conquista. Mas não uma conquista egoísta. Não queremos prosperar apenas por prosperar. Nós queremos ser instrumentos do reino. Queremos ser usados por Deus para suprir os necessitados, abençoar ministérios, sustentar causas justas, alimentar os famintos, vestir os que não têm abrigo. Que toda a prosperidade que venha sobre nós seja consagrada ao Senhor, e que nossas mãos jamais sejam possessivas, mas sempre generosas. Porque entendemos: prosperidade com propósito é prosperidade que permanece. São Miguel, entra também nas emoções dos teus filhos, porque muitos foram feridos ao longo do caminho, feridos por dívidas que arruinaram a paz do lar, feridos por humilhações em público, feridos por comparações familiares, feridos por fracassos acumulados. Mas agora, ó anjo do Senhor, cura essas feridas emocionais, restaura a confiança em si mesmo, devolve o ânimo, ressuscita a coragem, que ninguém mais ore pensando que não é merecedor da bênção, porque não se trata de merecimento, mas de graça, e a graça está sendo derramada neste exato instante. Ó Espírito Santo, sopra agora sobre cada mente, tira o peso da ansiedade financeira, apaga o medo do amanhã, dissolve a preocupação que tira o sono e desgasta os ossos, que haja alívio neste coração. Que a presença de Deus traga descanso, mesmo antes do milagre acontecer. Porque quem crê descansa, e quem confia não precisa ver para acreditar. O justo vive pela fé, e a fé, neste momento, está sendo alimentada com promessas vivas. E profetizamos com ousadia: os que semearam com lágrimas colherão com alegria. Esta é a hora da colheita. Há pessoas ouvindo esta oração que semearam em oração, em jejum, em fidelidade, em generosidade. E agora, o céu responde.
Os campos antes secos começam a florescer. A terra que parecia dura começa a ceder. O solo infértil começa a dar frutos. Porque onde a mão de Deus toca, até o deserto vira jardim. São Miguel visita também os relacionamentos financeiros desta pessoa. Toca em contratos, em parcerias, em acordos. Revela o que está oculto. Mostra o que deve ser desfeito. Fortalece o que deve permanecer. Que nenhuma aliança seja mantida por medo, mas apenas por direção do alto. E se houver alguém abusando da bondade, explorando a generosidade, enganando, que essa situação venha à luz e seja resolvida com justiça divina. Pois tu és aquele que protege os puros de coração e expulsa os opressores com tua espada. Clamamos também por oportunidades sobrenaturais, que propostas cheguem de onde não esperamos, que caminhos se abram em áreas que já estavam esquecidas. Que conexões divinas sejam feitas, pessoas estratégicas, clientes-chave, financiadores, mentores, portas abertas por mãos que jamais imaginamos. Tu, Miguel, és um condutor de destinos. Conduz teus filhos até o lugar onde a promessa se cumpre. E agora, com coragem, nós declaramos: não temos mais medo de prosperar. Não temos mais vergonha de sonhar alto. Não temos mais receio de ser abençoados. Porque quanto mais abençoados formos, mais poderemos abençoar. Quanto mais formos levantados, mais seremos usados para levantar outros. A nossa prosperidade será uma ferramenta de evangelismo, uma prova viva de que Deus honra os que nele confiam. Você que ora conosco, declare com fé nos comentários: o tempo da escassez acabou, eu viverei a abundância de Deus. Esta frase é uma chave, não apenas uma frase bonita, mas uma declaração espiritual que marca a mudança de ciclo. Declare-a em voz alta, escreva-a com fé, sinta os céus respondendo ao seu clamor. Há movimento no mundo invisível. Anjos estão agindo. São Miguel está à frente. Ó São Miguel Arcanjo, guerreiro das alturas, neste momento em que a oração já incendiou os céus com nosso clamor, pedimos que tu continues marchando adiante, porque sentimos que algo está mudando, que os ventos da escassez estão sendo trocados por uma brisa de renovo, e que os céus começaram a liberar aquilo que estava retido há tanto tempo. Tu que conheces os códigos da guerra espiritual, agora libera sobre nós as chaves que abrem as comportas da abundância divina. Intercede junto ao trono do Altíssimo para que tudo aquilo que nos pertence por promessa e que estava sendo segurado no mundo espiritual, seja agora liberado. Se há recursos que foram bloqueados por obras malignas, que esses bloqueios sejam destruídos. Se há heranças espirituais que foram retidas por legalidades do passado, que agora sejam destravadas pelo poder da espada flamejante que tu empunhas, ó Miguel. Pois não aceitamos mais viver de sobras. Não aceitamos mais caminhar com medo de perder o pouco que temos. Cremos em um Deus de abundância e confiamos na tua intercessão como príncipe do céu. Ergue, São Miguel, tua voz no mundo espiritual e ordena, com a autoridade que te foi dada, que as comportas do céu se abram. Que bênçãos retidas por anos comecem a cair como chuva sobre esta casa. Que milagres esquecidos comecem a se manifestar. Que promessas antigas, feitas em silêncio entre o coração e Deus, ressuscitem agora e comecem a se cumprir diante dos olhos dos teus filhos. Quantas vezes, Senhor, esta pessoa ouviu que não era o momento dela, que era para esperar, que ainda não era a hora. Mas agora, sentimos no Espírito, chegou o tempo do cumprimento. Aquilo que era adiado, aquilo que era sempre para depois, aquilo que sempre escapava por um detalhe, agora se concretiza com a bênção dos céus e a guarda dos anjos. O tempo da espera se transforma em tempo de colheita. A estação muda, o céu se abre, a terra responde, a fé se levanta e os resultados começam a aparecer. Ó São Miguel, visita agora os relatórios médicos que geravam medo e preocupação, pois a prosperidade também é saúde. E onde havia diagnóstico de enfermidade,
que haja agora reversão. Que o corpo que estava doente, fraco, sem forças para lutar, seja renovado pelo toque do Espírito de Deus. Que exames sejam refeitos e mostrem a glória do Senhor. Que o milagre seja visível aos que duvidaram, pois não há enfermidade que resista à presença de um Deus que é Jeová Rafá, o Senhor que cura. E tu, Miguel, és o mensageiro das vitórias celestiais. Leva este clamor diante do Pai e traz como resposta a cura completa. Visita também os sonhos que morreram no coração, aquelas ideias que foram engavetadas, os planos adiados pela dor, pelo medo, pela falta de apoio. Sopra sobre eles o fôlego de vida, que projetos sejam retomados, que páginas sejam reescritas, que pessoas voltem a estudar, a empreender, a investir, a buscar aquilo que um dia parecia impossível, porque Deus está ativando destinos e tu és o anjo que abre os caminhos para que os escolhidos passem. E se há alguém aqui que perdeu tudo e pensa em desistir, que ouça com atenção. Deus não te esqueceu. Ele permitiu que você passasse pelo vale para que agora você o glorifique no monte. Tudo o que parecia perdido será restituído, em outra forma, em outro tempo, com outra maturidade. O que era vergonha se tornará honra dobrada. O que era desonra se transformará em mesa farta diante dos teus inimigos. São Miguel, prepara a mesa, pois o Senhor já está enviando o banquete. E quem se mantiver fiel verá a promessa se cumprir. Que a prosperidade venha acompanhada de paz. Que nenhuma bênção traga contenda. Que nenhum recurso seja causa de divisão. Que a bênção do Senhor seja completa, abundante e santa. E que todos os que testemunharem essa virada na vida desta pessoa saibam: foi Deus quem fez, e foi São Miguel quem guerreou para que acontecesse. Ó Arcanjo da Luz, entra também no emocional deste coração. Pois há pessoas prosperando por fora, mas destruídas por dentro. Sorrisos forçados, corações ansiosos, medos ocultos. E tu, que és cheio da luz do céu, penetra nas profundezas da alma agora e traz cura emocional. Traz leveza, traz clareza, traz discernimento. Que esta pessoa se veja como Deus a vê, capaz, amada, escolhida, revestida de honra. E com fé profetizamos: o ciclo de escassez foi encerrado. As portas da abundância estão abertas. E com São Miguel à frente, ninguém poderá fechar aquilo que o céu já decretou como seu. Você que ora conosco, escreva com fé nos comentários: as comportas do céu se abriram sobre minha vida, em nome de Jesus. Declare isso com fé, como quem vê o invisível, como quem já sente o milagre chegando, como quem já ouve o som das bênçãos caindo como chuva. Porque o céu está ouvindo, e São Miguel está lutando por você. Ó poderoso São Miguel Arcanjo, defensor da luz e porta-voz da vitória do céu, neste ponto da oração, sentimos tua presença de forma ainda mais intensa. O ambiente mudou. A atmosfera ao redor desta pessoa que ora está sendo purificada. Há uma libertação acontecendo, e o peso que havia no coração já começou a dar lugar à leveza da fé. Por isso, ó Miguel, pedimos: sela com tua espada tudo aquilo que já foi vencido nesta batalha. Não permitas que o inimigo retorne para tentar roubar o que foi conquistado em oração. Chegou a hora de estabelecer autoridade espiritual. Não mais oramos apenas como quem pede, mas agora nos levantamos como filhos do Rei dos Reis, herdeiros das promessas eternas, soldados de luz com a armadura completa de Deus. O tempo de mendigar a bênção acabou. Agora é tempo de se posicionar como quem já recebeu, como quem carrega a identidade de alguém que nasceu para vencer. São Miguel, ajuda-nos a manter essa postura, que a nossa mente se alinhe à mente de Cristo, que não aceitemos mais pensamentos de derrota, de miséria, de comparação, de escassez, que rejeitemos toda palavra que diga que não somos capazes, que não merecemos,
que não vamos conseguir. Tu que combates as forças das trevas, derruba agora todos os tronos espirituais malignos que se estabeleceram no território da nossa vida. Onde o inimigo se assentava para reinar com medo, com escassez, com roubo, com opressão, que agora ele seja derrubado e expulso. E em seu lugar, que seja entronizado o governo do Deus vivo, um governo de paz, provisão, abundância e equilíbrio. Clamamos também pela quebra total de pactos feitos em gerações anteriores. Muitos aqui nunca entenderam por que a vida financeira nunca fluía, porque tudo sempre dava errado na última hora, porque viviam em ciclos de quase conquista, quase prosperidade, quase realização. Mas agora, pela autoridade que há no nome de Jesus, e com tua intercessão, São Miguel, quebramos todo pacto oculto, toda palavra maldita, todo juramento familiar contrário à prosperidade. Nenhuma herança espiritual de miséria, miséria emocional, espiritual ou material, terá mais poder sobre a vida desta pessoa. Ó Espírito Santo, sonda os porões da alma, revela se há votos interiores de autossabotagem. Quantos inconscientemente rejeitam a prosperidade porque acham que não são dignos ou porque temem se corromper. Mas hoje declaramos: somos sim dignos, não por nós, mas pelo sangue de Jesus que nos purificou. E não tememos a prosperidade, pois consagramos cada bênção ao altar do Senhor. A prosperidade virá e permanecerá, e será usada com sabedoria e reverência. Ó São Miguel, protege as entradas e saídas da vida dos teus filhos, pois sabemos que prosperidade não é só o que entra, mas o que é preservado. Que as finanças não escorram pelas mãos como areia, que tudo o que for conquistado seja blindado contra o desperdício, contra investimentos errados, contra golpes, contra alianças tóxicas. Tu és o guardião das portas celestiais, guarda também as portas da nossa vida. E se houver qualquer espírito de miséria ainda escondido em algum canto da alma, repreende agora, pois a miséria não é parte da nossa identidade. Não fomos criados para viver sob migalhas, mas para sentar à mesa do Rei. Não fomos gerados para o cativeiro, mas para a liberdade dos filhos de Deus. Por isso, São Miguel, declara com tua voz poderosa: este Filho de Deus está livre, e que toda amarra, corrente ou opressão ainda escondida se quebre agora, em nome de Jesus. Agora, Senhor, entra nos relacionamentos que envolvem finanças, pois muitos estão sendo sugados por familiares manipuladores, por amizades abusivas, por sociedades desequilibradas. Que a prosperidade não seja motivo de contenda, que haja sabedoria para dizer sim e coragem para dizer não. Que os laços de dependência emocional que drenam recursos sejam quebrados, que as alianças sejam curadas ou encerradas quando for da tua vontade, pois onde há prosperidade sem paz, há apenas ilusão. E nós clamamos por prosperidade com equilíbrio, com limites saudáveis, com direção divina. Ó Miguel Arcanjo, intercede agora pelos projetos que estão sendo formados, negócios, cursos, ideias, propostas, que tudo seja consagrado antes mesmo de sair do papel. Que o Senhor mostre o tempo certo de cada coisa, que portas erradas sejam fechadas e as certas escancaradas. Que os recursos venham antes do desespero, que as parcerias sejam aprovadas pelo céu, e que tudo o que for iniciado tenha raízes firmadas em terra boa, pois queremos construir não sobre a areia da pressa, mas sobre a rocha da direção de Deus. E neste momento de oração, ergue tua espada, Miguel, e marca no mundo espiritual este território como solo abençoado. Que a casa desta pessoa seja chamada de lugar de provisão, que as mãos dela sejam chamadas de mãos que multiplicam, que seus pés pisem apenas em caminhos que levem à vitória, e que a tua presença, Arcanjo do Altíssimo, nunca se afaste dela, nem de sua família, nem de seus negócios, nem de seus caminhos. Você que está orando com fé,
declare agora nos comentários: eu sou livre da miséria, selado com a bênção de Deus e guardado por São Miguel. Esse é o decreto que sela tudo o que foi conquistado até aqui. Escreva, proclame, creia, porque a libertação é completa e a vitória é certa. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, defensor dos escolhidos, anjo de honra e poder, tu que combates as forças que insistem em prender os filhos de Deus no ciclo da escassez, vem agora estabelecer estabilidade espiritual, emocional e financeira sobre esta vida que ora com fé. Pois não queremos mais viver de altos e baixos, de períodos breves de fartura, seguidos de longas estações de seca. Não fomos criados para sobreviver em meio ao caos, mas para estabelecer o reino de Deus com nossas vidas. Pedimos, São Miguel, planta os pés desta pessoa sobre solo firme, que ela não vacile diante da pressão, que não ceda ao desespero, que não se perca no excesso nem na falta. Ensina-nos a viver como José no Egito, cheios do Espírito, sábios na administração, prontos para os tempos de colheita e para os tempos de escassez, mas sempre confiando no Deus que transforma desertos em jardins. Clamamos agora, Senhor, por multiplicação sobrenatural. Que os recursos que chegam às mãos dos teus filhos não apenas cubram suas necessidades, mas se multipliquem ao ponto de transbordar. Que aquilo que era pouco seja mais que suficiente. Que o azeite da viúva não cesse de jorrar. Que os pães e os peixes se multipliquem até saciar toda a casa. Que os celeiros sejam cheios, mas também abertos para alimentar muitos. Pois a verdadeira prosperidade não é egoísta. Ela alcança, sustenta e transforma outras vidas. São Miguel, fecha as portas da estagnação. Quantos aqui pararam de sonhar porque não viam saída? Quantos aceitaram a condição em que estão por cansaço, por frustrações passadas, por medo de tentar mais uma vez? Mas agora, com tua espada levantada e com o Espírito de Deus nos envolvendo, profetizamos uma nova estação, uma fase de ideias inspiradas, de coragem renovada, de sabedoria prática. Que portas se abram onde nunca existiram, que soluções criativas surjam, que habilidades adormecidas ressuscitem, que o empreendedorismo nasça com propósito, que o trabalho não seja fardo, mas missão, e que o sustento venha com alegria e honra. Senhor, há também aqueles que estão iniciando seus projetos, dando os primeiros passos rumo à independência, à realização pessoal e profissional. São pequenos começos, mas cheios de fé. Abençoa, Miguel, cada início. Que os alicerces desses sonhos sejam fortes. Que mesmo que pareça pouco aos olhos humanos, seja muito aos olhos de Deus. Pois está escrito: não desprezes os pequenos começos. E nós declaramos: o que começa hoje com simplicidade, crescerá com graça, se fortalecerá com fé e frutificará com poder. E para os que estão cansados de esperar, cansados de viver promessas que ainda não se cumpriram, pedimos, São Miguel, renova a esperança, porque a prosperidade começa na alma. Não queremos bênçãos apenas para acalmar o desespero. Queremos prosperar em paz, com clareza, com equilíbrio, com a certeza de que tudo está sob o controle de Deus. Que nossos corações não se encham de ansiedade, mas de fé. Que possamos descansar antes mesmo de ver, confiando na fidelidade daquele que prometeu. Neste momento, declaramos: chega de viver no raso. Deus nos chama para águas profundas. Ele nos chama para um novo patamar de vida, onde os milagres são diários, onde a paz é constante, onde a provisão é contínua. Um lugar onde o inimigo já não tem mais domínio. Um lugar onde a luz de Deus governa, onde os anjos ministram em favor dos justos, e onde São Miguel nos guia com firmeza, espantando todo o mal. Ó príncipe das milícias celestiais, visita agora os papéis, documentos, processos, contas, contratos, relatórios e projetos que estão nas mãos ou nos pensamentos desta pessoa.
Toca com tua espada aquilo que está travado. Remove os entraves. Revela o que precisa ser corrigido. Acelera o que estava parado. Libera aquilo que estava retido. Que nenhum detalhe técnico, nenhuma cláusula injusta, nenhum atraso humano consiga impedir aquilo que o céu já aprovou. Miguel, entra também no mundo espiritual para cancelar toda sabotagem maligna contra os planos de Deus. Se há dardos sendo lançados para confundir decisões, se há opressões que tentam trazer medo e hesitação, se há vozes tentando distrair e paralisar esta pessoa, silencia tudo com tua presença, que a mente seja clara, que o coração seja estável, que a vontade de Deus se revele com nitidez. E declaramos com fé e convicção: nenhum projeto de Deus para esta vida será frustrado. Nenhum plano que Ele traçou será roubado. Nenhuma colheita será interrompida. O que começou em oração será selado com vitória. E São Miguel Arcanjo será testemunha de cada fase, da semente ao fruto, da batalha à conquista, da oração ao milagre. Você que está conosco em oração, escreva com fé nos comentários: eu colherei tudo o que Deus me prometeu. Minha prosperidade será testemunho vivo da fidelidade divina. Ao declarar isso, você está ativando um novo ciclo. O céu está recebendo sua fé. São Miguel está guardando sua jornada. E a colheita já começou a germinar no campo da sua vida. Ó Príncipe dos Exércitos Celestiais, São Miguel Arcanjo, neste momento sagrado da oração, quando já sentimos que cadeias foram quebradas, que portas foram abertas e que o fluir da prosperidade já começou a se manifestar, pedimos: sela tudo o que foi conquistado com tua espada de fogo, que nenhuma bênção seja perdida, que nenhuma brecha seja aberta. Que o inimigo derrotado e envergonhado não tenha mais acesso ao território que agora foi purificado, restaurado e ungido. Declaramos com fé: esta vida é marcada pela vitória. Cada clamor foi registrado no céu. Cada lágrima foi recolhida como semente diante do trono de Deus. E agora, a colheita está selada. Nenhuma palavra maldita lançada contra esta casa terá poder. Nenhuma seta invisível encontrará morada. Nenhuma trama oculta prosperará. Pois o próprio Deus já ordenou ao seu anjo guerreiro que caminhe à frente, guardando, guiando e sustentando esta jornada de bênçãos. Consagramos agora, diante de ti, São Miguel, toda a prosperidade que o Senhor liberar. Porque não queremos riquezas vãs, não desejamos abundância para inflar o ego, mas sim para glorificar o nome de Deus com cada conquista. Que cada recurso seja instrumento de fé, que cada conquista seja testemunho da fidelidade divina. Que aquilo que esta pessoa conquistar seja usado com sabedoria, com temor e com generosidade. Que ela seja luz entre os que sofrem, socorro para os necessitados, resposta para os que clamam. Pois a prosperidade com propósito é eternamente sustentada pelos céus. Ó Espírito Santo, vem agora selar tudo o que foi ativado nesta oração. Habita com liberdade no coração desta pessoa. Ensina-a a administrar os recursos com excelência. Ensina-a a semear com coragem e a colher com gratidão. Que haja disciplina nos dias bons e perseverança nos dias difíceis. Que ela saiba reconhecer os tempos, entender os sinais e jamais caminhe fora da direção de Deus. E neste momento, Senhor, levantamos um clamor de gratidão. Pois mesmo antes de vermos todas as bênçãos com os olhos naturais, já as vemos com os olhos da fé. Já sentimos a mudança no ambiente espiritual. Já percebemos o céu se abrindo. Já ouvimos o som das bênçãos descendo. E por isso já te louvamos. Te agradecemos, Senhor, por cada porta que abrirás, por cada dívida que será quitada, por cada projeto que será realizado, por cada conquista que virá com honra e paz. São Miguel Arcanjo continua marchando ao nosso lado. Nos dias de guerra fortalece. Nos dias de colheita protege. Nos dias de expansão direciona.
e nos dias de silêncio, nos sustenta com tua presença. Pois sabemos, a jornada não será fácil, mas não estaremos sozinhos. Temos contigo um guardião invencível, um anjo que não recua, um guerreiro que luta até o fim. Agora, Senhor, derrama sobre esta pessoa o óleo da constância, porque não queremos vitórias momentâneas, mas uma vida marcada por constância, equilíbrio e fidelidade. Que o fogo da fé não se apague, que a esperança nunca seja esquecida e que, a cada passo, ela se lembre: foi Deus quem começou e será Deus quem sustentará até o fim. Você que acompanhou até aqui, escreva com fé nos comentários: minha vitória está selada em nome de Jesus, e São Miguel é o guardião do meu novo tempo. Essa declaração profética fecha as portas do passado e abre as janelas do futuro. Ela sela a oração como um decreto, como um selo divino, como um ato de fé que será lembrado nos dias em que as promessas se cumprirem. E lembre-se, aquilo que Deus libera em oração, ninguém pode revogar. O que foi conquistado aqui hoje está guardado nos céus, selado pelo sangue do Cordeiro e defendido pelo arcanjo do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante de Ti encerramos este momento de oração com o coração em silêncio reverente e ao mesmo tempo transbordando de gratidão. Sentimos que o céu tocou a terra, que anjos se moveram, que prisões espirituais foram abertas, que águas antes paradas voltaram a fluir, que destinos antes travados começaram a se alinhar com os planos celestiais. Ó São Miguel Arcanjo, glorioso príncipe dos exércitos do Altíssimo, nós te agradecemos com toda a humildade pela guerra que travaste em nosso favor. Sabemos que não oramos em vão. Sabemos que as palavras ditas aqui com fé não se perdem no ar, mas sobem como incenso suave diante do trono de Deus. E sabemos, sobretudo, que esta vida que chegou cansada, apertada pelas dívidas, frustrada pelos recomeços, agora se levanta fortalecida, renovada e pronta para viver o novo tempo que já foi decretado pelos céus. Declaramos, em nome de Jesus: toda maldição foi quebrada, todo laço de miséria foi desfeito, todo ciclo de fracasso foi encerrado, toda vergonha foi substituída por honra, e toda semente lançada em fé já começa a florescer. Agora, profetizamos: os testemunhos virão. Virão pela cura inesperada, pela proposta de trabalho que parecia impossível, pelo dinheiro que surgiu no momento certo, pelo contrato que foi assinado, pelo projeto que saiu do papel, pelos lares restaurados, pelas portas que foram escancaradas. E cada testemunho será um lembrete: foi Deus quem fez, e foi São Miguel quem guerreou. Você que acompanhou até aqui com o coração atento, não deixe esta bênção ficar só com você. Compartilhe esta oração com seus familiares, amigos, pessoas que estão desanimadas, aflitas ou em necessidade. Leve essa semente de fé adiante, pois da mesma forma que Deus falou contigo agora, Ele pode usar esta oração para transformar outras vidas. E se esta oração tocou o seu espírito, se inscreva aqui no canal Oração a Deus. Esta é uma casa espiritual de intercessão, de fé viva e de comunhão com os céus. Aqui todos os dias oramos com profundidade, clamamos com poder e declaramos as promessas do Senhor sobre o seu povo. Ao se inscrever, você passa a caminhar conosco, recebendo palavras que edificam e orações que sustentam a alma. Com muito carinho, convidamos você também a se tornar membro do canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos espirituais profundos, alcançando mais corações e levando a luz de Cristo aos 4 cantos do mundo. Ao se tornar membro, você apoia diretamente esta missão divina. Agora, receba esta bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que São Miguel Arcanjo continue marchando ao teu lado. Que o Espírito Santo te conduza em toda a verdade. Que tua mente seja clara, teu coração confiante, tuas mãos prósperas e teus caminhos cercados por luz. Que a paz reine em teu lar.
que a prosperidade te acompanhe e que a tua vida seja um eterno testemunho da fidelidade de Deus. Declare uma última vez com fé nos comentários: minha prosperidade é promessa de Deus e está selada pelo céu. Fique em paz. Com São Miguel Arcanjo à frente, nenhum mal prevalecerá. Com Deus no controle, tudo já começou a mudar. Amém.